Salve pessoal, estamos de volta para episódio 7 do Aposentado Rico. Alexandre Vander, bem-vindo. Julião. Olá pessoal. Aqui é André Momberger que vos fala mais uma vez. E poxa vida, a gente começou ontem essa ideia. Episódio 7, eu converso com os amigos e falo, já tem 7 episódios. Opa, já virou uma minissérie. Tá quase, estamos a caminho. Bem pertinho. E o tema hoje, meus amigos, é pano para manga. Conforme conversávamos nos bastidores, tem assunto aqui para até às 6 da tarde, se nós quiser, né? Bastante. Dinheiro traz ou não felicidade? Eis a questão. Eis a questão. Já discutimos, discordamos, concordamos, já... Esse tema é tão polêmico, já existem tantos estudos, e os próprios estudos trazem conclusões em determinados momentos até antagônicas, né? E é interessante isso, porque não dá para se chegar a uma conclusão solene sobre o tema, né? Temos que trabalhar individualmente e acredito que nós vamos conseguir chegar a uma conclusão, mas vamos discutir bastante. Vamos ver se o pessoal vai concordar com a nossa conclusão aqui também. E talvez a conclusão seja cada um tem uma opinião. É bem provável. E só agradecendo mais uma vez ao pessoal que tem feito contato com a gente em relação aos episódios anteriores. O episódio da semana passada, a gente falou sobre educação dos filhos, foi o tema central a gente falou de outras coisas, mas o tema central foi a educação dos filhos. Muito feedback positivo. O tema realmente desperta interesse e é uma dor das famílias, né? Principalmente quem quer passar algo construtivo para os seus filhos. Então, agradecer mais uma vez aí os feedbacks. E ele não se esgota no episódio, né? Se vocês quiserem continuar mandando temas para a gente pode até fazer uma live, pode fazer outros encontros, né? Podemos estender esse podcast aqui para desmiuçar ainda mais. Até abrir um parênteses, teve um caso engraçado com relação ao episódio anterior. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com minha mulher, eu disse, hoje eu expus nossa família. E ela ficou, como assim? Nossa família na internet, que a gente nem conversou antes, né? E aí eu disse, não, quando for ao ar eu te mostro. E quando nós estávamos procurando algo para assistir no YouTube, na TV, e apareceu justamente recomendação do nosso vídeo. Ela, vamos olhar ali, eu disse, bicho, como é que eu vou agora? Nós tínhamos pouco tempo. Como é que eu vou procurar agora onde eu falo realmente, né? O que interessa. Vocês não vão acreditar. Eu passei pra frente, só fui passando... Eu caí exatamente onde eu começo a falar. Eu disse, é muita coincidência, né? Legal. Então, e aí passei lá. E ela gostou do que ela ouviu, Alexandre? Gostou. Então gostou. Mas tu sabe que uma das coisas legais desse programa, ou ao menos tem sido legal, é justamente esse... É colocar questões pessoais até, porque tu humaniza mais, né? Então tu traz um pouco de pé no chão em cima do tema, né? E sabe que são coisas interessantes que tem, casualmente, foi uma história real da minha família e uma história real da tua, né? E tem gente nos assistindo que se enquadra em uma ou em outra. Sim, em vários, então, vários momentos. É interessante, é o episódio 6, né? 6. Então, quem não viu ainda, episódio 6, tem casos reais, né? E comenta embaixo lá. Sabe que eu até levei uma mijada lá na casa da minha mãe, porque eu não contei uma história real que ela fazia com nós. Olha aí, ela criou o primeiro banco onde eu investi, Momberger. O nome dela é Liane, né, minha mãe? Ela criou o Bancli. E pagava, Alexandre, 1% ao mês de juros, né? Tá aberto o banco ainda? Não, já fechou quando eu tinha eu quero saber onde é que fica esse banco. Quando eu tinha uns 13 anos, né, o banco ele começou a pagar, subiu os juros, ele começou a pagar 1,15 ao mês, e daí eu disse pra ela, olha, eu vou botar lá no banco. Eu já fazia comparação, né, e ali acho que comecei nesse... Sensacional! Ali que eu acho que eu comecei no ramo já. E eu vou te dizer que o xingão foi... absolutamente justo, porque essa história tinha que ter sido contada aqui, né? Mas aí eu já trouxe agora, então mãe, já tô perdoada aqui. Que bom que tu trouxe, porque realmente... Dona Liane, parabéns. Educou bem. Ideia genial, né? Então, para quem ainda... Só fechando o tema da semana passada, né? Crie o banco dentro de casa
e já cria essa ideia de competição em relação ao dinheiro. Viu Né? só? Acho que E até já vou colocar aqui o meu na reta, né? Para os próximos episódios a gente falar como é que foi a criação do meu banco, porque eu já tô louco para criar esse Não, negócio olha aí. e eu vou fazer isso em casa. Agora entrando no tema de hoje, vamos falar sobre se o dinheiro traz ou não felicidade. Se ele traz ou não, eu não sei. Agora, uma coisa eu sei: a falta dele traz infelicidade. E é tudo baseado já em estatísticas. Né? Foram feitas várias pesquisas aqui no Brasil em relação a como é que você encara os problemas na sua vida. E todas elas, e a última que saiu agora, que até os números são bastante expressivos, 68% das famílias apontam a falta de dinheiro como o maior problema da vida. 70% então. Praticamente Gente, 70% apontam a falta de dinheiro como o maior problema de sua vida. Né? E famílias, obviamente, de classes mais humildes e até famílias de classe média apontam, e aí é disparado em relação à segunda colocação, que é ligada à doença, família, bababá, né? Mas a falta de dinheiro realmente ele desponta como sendo algo que incomoda as famílias brasileiras. E eu imagino, claro, que em países talvez onde o nível socioeconômico seja um pouco mais alto, seja um pouco mais igualitário, né? Países nórdicos lá, Suécia, Finlândia, Noruega, não seja tão latente isso, né? Mas em países com características sociais parecidas com o Brasil, eu imagino que o problema se repita, né? Então, primeira conclusão: se traz felicidade eu ainda não sei, mas com certeza ele deixa mais infeliz. Né? Acho que se tivesse um botão, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, todo mundo apertaria o com dinheiro, né? Isso é muito óbvio. E eu vejo como interessante isso, já vou fazer o link com o episódio anterior, né? Mas a visão que eu tenho de dinheiro, e é uma visão de quem nunca passou fome, de quem, tive as minhas dificuldades financeiras, mas nada se comparado a um bom percentual da população brasileira, né? Mas a minha visão de dinheiro é que ele, assim que se passa do nível da necessidade básica, que é comer, morar, transporte, coisa, ele passa a te dar liberdade de dizer sim ou não. Desses 70%, né, que o dinheiro é problema, ou enfim, quantos trabalham por obrigação numa coisa que não gostam, porque precisam e muitas vezes tem que deixar os filhos com alguém que ainda até nem confia muito. Não pode dizer não. O dinheiro governa eles, né? Então, a necessidade do dinheiro, né, governa eles. A necessidade, ou talvez até a falta do dinheiro, né? Tira opções. Então, aquela história eu vinha conversando com um motorista do Uber esses dias, e falando de uma violência num bairro aqui próximo, e eu disse para ele, nossa, como seria interessante se ao invés das famílias, é minha opinião, né? Ao invés de as famílias terem o sonho de comprar a casa própria, independente de onde for, elas quisessem sair do ambiente onde elas moram para um pouco menos de violência, um pouco, né? Onde tem a questão do dinheiro é importante, sim, mas tu te custa mais caro morar num lugar melhor. Só que tu não vai armazenar tanto dinheiro, mas tu vai ter uma condição de vida melhor. Então, ter esse dinheiro, ele te dá uma liberdade de escolher. Para mim, entender o contexto que tu tá desenhando, é tipo, você moraria num bairro de periferia, de classe baixa, com um nível de violência, talvez até envolvido com questão de tráfico, e partiria para onde tu iria almejar comprar uma casinha, um terreno, alguma coisa nesse bairro, iria te esforçar para isso, ou abrir mão da casa própria e alugar num bairro de classe média alta ou classe média, mas que o ambiente social, socioeconômico fosse um pouco mais tranquilo, é isso? Exatamente isso. Em resumo, é eu poder escolher
vamos pegar o caso, se eu moro na periferia, num ambiente que normalmente tem mais violência, mais droga, coisa, os meus filhos estarão convivendo, estão muito próximos de traficantes, enfim, de bem mais próximos das drogas e da violência. Se eu vou para um bairro um pouco melhor, eu diminuo, eu não zero, mas eu diminuo a proximidade com essas situações. E o que acontece? Eu, ao invés de ter uma casa própria lá na periferia, eu vou todo mês desperdiçar, entre aspas, dinheiro pagando um aluguel. Né? Então tu abre mão da propriedade em troca de qualidade de ambiente. E uma construção de um futuro melhor para a família toda. Entendi. Né? Tá me custando isso. Então, o que eu quero dizer? O dinheiro, ter o dinheiro para poder fazer isso e decidir isso, está me dizendo, eu posso escolher não morar perto da violência e me isolar um pouco, ou sair um pouquinho, ficar um pouquinho mais longe dela. Né? Essa é a visão que eu tenho de a liberdade que ter dinheiro traz. E eu não estou falando de ter muito dinheiro, né? Estou falando, inclusive, de pagar um aluguel num apartamento aí, enfim, classe média. Mas tu sabe que hoje em dia já existem dezenas de estudos sobre o tema, né? Tem farto material e me chama a atenção os dois principais estudos que eu dei uma olhada e dei uma estudada e acho que faz bastante sentido em relação ao tema que a gente está trazendo aqui. O primeiro deles é o do paradoxo do Sterling, né, que foi um estudioso. Né, o paradoxo, resumindo para vocês, é tipo assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Diz respeito à tua ascensão social em relação à quantidade de dinheiro que tu consegue produzir durante o teu processo e à medida que tu vai preenchendo o teu modelo de vida com ou patrimônio, né, ou o estilo de vida que tu vai levar. E aí o que ele diz? Ele parte do princípio que não interessa o quanto tu consiga crescer, não interessa o quanto tu evolua, quanto mais dinheiro tu ganha. Se tu começar a te comparar com o teu vizinho, eventualmente teu vizinho vai estar numa situação ainda melhor que a tua. E o melhor aqui também é relativo. Dando um exemplo, né? Você tinha um carro popular, motor 1.0, e aí tu compra, por exemplo, um carro intermediário, com um motor melhor, com mais conforto, mais novo. E aí, vamos lá, vou dar um exemplo prático, né? Você chega, tinha lá um Corsinha 1.0, aí resolveu comprar um Peugeot 308 SUV, que é um baita carro, né? Mas um carro intermediário. Aí teu vizinho chega com uma Porsche do lado. Já não é mais o... Daí tu olha assim, cacete, né? Queria ter esse carro aqui. Aí tu te esforça, corre atrás, compra a Porsche. Aí uma vizinha aparece com uma Lamborghini e uma Ferrari do teu lado. Puta que pariu. O vizinho quer acabar contigo. Então eu tô dando um exemplo simplista aqui, mas é para ilustrar o paradoxo, né? E isso vale para qualquer coisa. E o interessante nesse paradoxo, Momberger, que tu tem essa felicidade quando tu atinge esse nível mais alto, só que quando tu vê o outro atingindo mais, tu diminui a tua felicidade. E se tu tem que voltar lá do Peugeot pro Corsinha, tu acaba tendo 2 vezes mais infelicidade do que o grau de felicidade quando tu teve o upgrade, né? Isso é interessante, até tem 2 pontos aqui. Sobre isso, o Bo Williams, né, ícone do mercado financeiro, ele tem um vídeo dele que ele traz um estudo, que eu esqueci qual é o estudo, mas é assim, basicamente, quando tu tem 500 e passa para 600, tu tem 1 de felicidade. Quando tu tem 600 e cai para 500, então tu fez um trade e ganhou 100. Tu fez o outro trade, tu perdeu aquele 100, tu tem 2 de tristeza. Esqueci que estudo que é esse. Então, esse estudo é do Kahneman. Inclusive, inclusive eu vou trazer os 2 estudos que eu mais embasei para o episódio de hoje, foi esse do Sterling.
E depois vou falar um pouquinho do Kahneman, que eu acho que também faz bastante sentido. E não é esse estudo especificamente que eu vou falar, mas... E eu trouxe a minha visão também, mas foi como eu entendi. Não, é dele a pesquisa, né? Então, o Bo fez uma interpretação pro segmento dele, mas baseado nos estudos do Kahneman. E eu tô interpretando o Bo, então talvez aí tenha alguma... Mas é interessante, né, que eu volto para os mesmos 500, só que em termos das unidades de felicidade, Sim. eu tô com uma a menos, né? E tem um ponto interessante que tu vinha falando, de ter o carro melhor, de voltar não sei o quê. Se nós pensarmos em duas pessoas uma celebridade, duas famosas, Michael Jackson e Steve Jobs, né? Acho que todo mundo conhece. Michael Jackson tinha todo o dinheiro do mundo, montou a sua própria Disneylândia, não sei o quê, então em termos materiais, fantástico. Parece até que quando morreu não tinha mais tanto dinheiro, ou estava em dívidas. Aliás, não sei. Até um parêntese em relação ao tema, né? Parte do que provocou a morte dele foi que ele descobriu que ele estava completamente endividado, sendo talvez um dos maiores vendedores da indústria fonográfica da história. Ele estava muito tempo sem produzir nada de novo, e até os últimos materiais que ele tinha produzido não tinham sido tão bons, então foram fracassos de venda, tudo mais. Então ele passou muito tempo vivendo de royalties, de venda de passado, tudo mais, só que ele tinha um total descontrole de gastos. E ele chegou, a empresa dele, a holding, que administrava todos os bens, estava com 500 milhões de dólares de dívida. E aí ele tomou um susto, disse, mas como assim, né? Como? Eles começaram a mostrar, né? Uma Disneylândia própria, casa em tudo que é lugar, equipe em tudo que é lugar, isso... Vai drenando, né? E tu tá há 15 anos sem produzir nada. O dinheiro uma hora acaba. E aí o que aconteceu? Ele disse, eu vou voltar pros palcos. Vamos fazer um super show e tal. E os empresários dele disseram, pá, isso vai ser uma grande ideia, né? Fazia 10 anos que ele não entrava em palco. Né? Então, isso ia causar um fuzuê. No entanto, não contaram para ele que para dar conta da dívida, ele teria que fazer 50 shows. Ele achou que ele ia fazer 10 shows e estava resolvido. Não, ele teria que fazer 50 shows. E esses shows foram acordados, contrato assinado. Quando abriram para ele o processo, ele estava com vários problemas físicos, ele tinha que tomar medicamento, dores articulares, porque o modelo de show que ele fazia exigia muito fisicamente, né? Ele entrou em desespero. Ele disse, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer 50 shows. E aí ele exigiu do médico, né? Cada vez mais medicação nos ensaios, tudo mais, e passou da conta, né? Então tu vê que maluco isso, né? Uma pessoa que tinha tudo, né? Do ponto de vista de sucesso na carreira, uma celebridade, claro, enfrentou aqueles problemas ligados à questão de pedofilia e tudo mais, e era bastante polêmico nisso, mas no final teve um final triste até, né? Então, isso que eu queria trazer, até eu não conhecia a maior parte dessas polêmicas do Michael Jackson. Só que foi uma pessoa que, em termos de dinheiro, tentando responder a tua pergunta do dinheiro traz felicidade ou não, em termos de dinheiro, ele era bilionário em determinado momento, se perdeu, né? Criou uma estrutura que custa pra caramba e aí acabou com meio bilhão de dólares de dívida. Só que a vida dele, imagina tu morrer de overdose de remédio, sendo movido por remédios. Teve problemas, aquela troca de pele, que ele queria ser branco, negro, sei lá eu o quê. Isso tudo, eu não gostaria de ter uma vida assim pra mim, né? E trazendo outro caso do Steve Jobs, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Admiro o Michael Jackson como celebridade, artista, como artista, né? Não queria ter a vida particular dele. Então, nesse caso do Michael Jackson, eu escolho ter a quantidade de dinheiro que eu tenho e a vida que eu tenho. Steve Jobs, um cara que criou muito do que a gente usa hoje. Né? Mudou o mundo. Mudou o mundo. Né? Foi fantástico a criatividade, o jeito, enfim. Só que ele tem um problema. Tinha, né? A sala dele não tinha móveis. Sala da casa dele.
porque nenhum sofá chegava ao nível de exigência que ele tinha. E eu fiquei pensando, puxa, eu queria ser o Steve Jobs, até que eu descobri isso. Imagina que tristeza, ou que, não sei se é tristeza, mas imagina que vida xarope. Tu andar em todas as lojas do mundo, não é nem da tua cidade, do mundo, e nada O nível de exigência dele era um negócio absurdo, né? E as pessoas que trabalharam com ele disseram, o cara estava num outro nível, provavelmente só ele estava nesse nível, tô falando de coisas que a gente sabe da mídia, e então eu pensei uma vida que eu não gostaria de ter. E ele tem aquela história da filha ainda, que assume, não assume, teve uma filha fora do casamento, enfim. E não vamos nem falar do problema de saúde, né? E nem do problema de saúde. Dizem que até foi pela alimentação dele, que eu não sei dizer. Mas então assim, também não gostaria de ter esses tipos de problemas para ter a vida do Steve Jobs, né? Quem viu o filme lá, tem um dos documentários sobre ele, ele tá ouvindo um Discman, lembra o CD portátil ali? E ele acha muito ruim aquilo e toca no lixo. Eu disse, gente, eu achei o máximo quando eu tinha o meu Discman, que às vezes apertava, não dava e coisa, eu ficava feliz com aquilo, né? Então, um negócio de $100, $200 me deixava contente, quanto que para ele era uma tristeza. Só fechando o tema do Sterling, né? Casualmente, semana passada, eu estava no almoço, na reunião almoço lá da CI, eu estava sentado com o Luiz André da Rocha, que inclusive faz aniversário amanhã comigo, né? 5 de julho de novo. Todo ano isso, né? Todo ano. Parabéns pro Momberger aí nos comentários. Eu tô naquela fase agora que eu preferia que esse dia não chegasse. E vai dando nós sentados à mesa, eu vou te dar um spoiler do episódio 7 do Aposentado Rico. Nós vamos falar de se dinheiro traz felicidade. E ele não correlacionou com o paradoxo de Sterling. Ele me contou uma história de um fornecedor dele, que é milionário, e ele resolveu se mudar para um condomínio de bilionários. Eita. E ele disse, André, que merda que eu fui fazer, né? Devia ter ficado lá no meu mundo de milionário, agora tá me incomodando esse negócio, né? Ele é o pobre do condomínio. Porque ele virou o pobre do condomínio, né? No entanto, sendo milionário e podendo comprar o que quiser. Então, olha que maluquice esse negócio, esse paradoxo que o Sterling desenhou, né? Em relação à questão dessa comparação doida que o ser humano costuma fazer, né? Então, aqui, porra, a pessoa tem todo o dinheiro do mundo, consegue evoluir na carreira, consegue evoluir na questão patrimonial, faz uma série de coisas. Mas à medida que ela está se comparando, e isso incomoda ela, né? Ela está infeliz. Ele é um rico infeliz. Isso é inacreditável, né? Analisando, eu ao menos quando eu olho para esse negócio, para mim é inacreditável, né? Eu possivelmente eu não cairia nessa armadilha. Né? Essa armadilha de ficar se comparando, acho que é a pior, né? Então, que nem ele é um rico infeliz, se ele estivesse lá no dele. E aí, só para alicerçar a questão do embasamento de estudos no tema que a gente está falando, aí trazendo agora o estudo do Kahneman, o Daniel Kahneman, para quem não conhece, é um mestre em psicologia, ele é prêmio Nobel de Economia, escreveu o Rápido e Devagar, que acho que a maioria das pessoas, se não leu ao menos, se aqueles livros, né, que se tu não leu, tu conhece, né? Então, até porque é um livro dessa grossura, e eu tô na metade dele, só para vocês terem uma ideia, né? Mas é muito interessante, recomendo. E o Daniel, ele fez um estudo em relação a tentar medir a felicidade do dinheiro. Né? Quanto assim, precisa para ser feliz? É possível você medir a quantidade de dinheiro que você tem e qual o impacto no teu nível de felicidade. E ele provou matematicamente que sim. Como é que funciona? Ele funciona que nem uma escala logarítmica. Você ganha 5 mil por mês. Ele fez o estudo em dólar, tá? Então, $5.000, né? Você passa a ganhar $10.000, a tua felicidade dobra. Você dobra. Depois, se você ganha um aumento de 5 mil, vai de 10 para 15, o impacto não é tão grande. Mas se você ganha de 10 para 20, você dobra a felicidade de novo. Como a escala logarítmica. Se você passa de 20 para 25, o efeito é quase zero. Tem que ser de 20 a 40.
Tem que sempre dobrar. É que nem dose de remédio, dose de drogas, né? Dependendo o que você tá acostumado, já não faz mais tanto efeito. De 40 para 80, vai dobrar de novo. Uhum. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas infinito? É infinito? Não, não é infinito. A partir de $100 mil por mês, ou seja, no Brasil hoje em torno de R$500 mil por mês, é o limite de felicidade de ganhar dinheiro. Fica um platô depois. Fica um platô. Se você depois tá ganhando 500 mil, vamos considerar 500 mil por mês. Eu nem sei se eu ano, converteria. Não, por mês. Daria em torno de 5 a 6 milhões ano, né? Eu nem sei se eu converteria dessa maneira, mas eu entendi teu raciocínio. Então, $1 milhão por ano, considerando o mercado americano, se você ganhar 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, não muda mais absolutamente nada. Uhum. Né? Porque o efeito que vai te causar em relação ao que você vai poder comprar, as experiências que você vai ter, já não vai mudar grande coisa. Vai sofisticar um pouquinho aqui, né? Vai exigir um pouquinho mais, mas na medida de aumentar ou não a felicidade, aquele salto da felicidade. Aquele salto da felicidade não acontece mais. E acho que muito porque ele já pode comprar quase tudo que ele quer. Então, o dinheiro passa a ter um outro contexto na vida, né? Então, tipo assim, já não é mais o que te traz felicidade, o que tu vai buscar através de outros instrumentos. O dinheiro vai te trazer até ali. Né? Então, também é um estudo polêmico, sem dúvida nenhuma, né? Mas em certa medida, eu acho que faz bastante sentido isso. Mesmo né? ele sendo polêmico, ele é um norte, né? Não quer dizer que agora eu vou trabalhar para ganhar 100 mil e aí a minha felicidade não é matemática, né? Apesar de usar a matemática, mas é um norte, né? Agora, o que eu acho interessante aqui, enquanto tu falava de 20 mil, 40 mil, 80 mil, eu fiquei pensando, não sei porque veio na minha cabeça, o que as pessoas, o que popularmente a gente escuta, né? Eu tenho, o Big Brother, quanto paga o Big Brother hoje? 1,5 milhão, 2, eu não sei. Acho que é quase 2, Eu não sei mais. Enfim, aí as pessoas falando, nossa, isso resolve minha vida, isso não sei o quê. Eu serei feliz quando tiver 1 milhão, 2 milhões. O que eu vejo tá tão... nós vivemos num mundo capitalista, né? Ao menos por enquanto. Tá tão enraizado essa questão de felicidade atrelada à quantidade de dinheiro que tu pensa assim, teve um caso agora, deu enchente aqui na região, né? As pessoas não sabem, aqui no sul, muitas casas ficaram debaixo d'água. E teve uma senhora que perdeu a casa toda, até onde eu sei. E ela ganhou um prêmio lá de 30 mil reais. Sim. E, resolveu bastante coisa da vida dela e tal. Ela pegou esse dinheiro e foi suprir uma necessidade básica. Agora, se tu pegasse essa pessoa e desse 1 milhão... A gente não... Talvez esse estudo mostrasse que já passou do limite do dobrar, aumentar a felicidade, e aí tu já não tem uma relação direta com o dinheiro. Eu quero dizer, as realizações, elas não devem necessariamente estar atreladas a dinheiro, depois que ele já supriu a tua necessidade básica. Tu já está comendo bem, tem plano de saúde, tem um carro para andar, os filhos na escola, né? Tirou o básico. Mais dinheiro, ele não necessariamente vai te dar realmente alguma coisa a mais. E aí tu vai ter que começar a comprar as experiências, né? A comprar coisas diferentes do básico. Então, e depois chega num nível que tem que começar a proporcionar isso para os outros, né, Roberto? E acho que depois a gente consegue dar um fechamento em relação a isso. Mas até tem a questão da proporção, né? Porque para essa senhora que perdeu tudo, os 30 mil tem um valor relativo. 1 milhão é algo inimaginável. Né? Então, muitas vezes, a gente não sabe o impacto que pode trazer isso. E pode até ser ruim.
né? Obviamente que 1 milhão na mão de qualquer pessoa não vai ser ruim, mas da maneira como impacta naquele primeiro momento, porque a pessoa talvez não saiba nem como lidar, né? Então, e possa fazer muita bobagem Pois é. com esse dinheiro. Aí que eu ia te perguntar se muito dinheiro começa a ser problema em algum ponto. Com certeza. Né? O dinheiro tem uma hora que ele é solução e ele passa a ser maldição, né? Então, existem alguns elementos, assim, quando a gente começa Não sei se vocês sabem, né? Mas o maior consumo de drogas e medicamentos antidepressivos está na classe alta. É um sintoma, né? Então existe um nível de insatisfação em relação a alguma coisa na vida que te faz tomar antidepressivo, ansiedade, não sei mais o que, né? A sala dos psiquiatras estão lotadas, né? Tem criança de 18 anos já tomando Rivotril na escola como se fosse um paracetamol. Nossa. Né? Então é um negócio preocupante, né? No aspecto de que não necessariamente, né? Tu chegou num nível onde tá tudo certo. Tu começa a acessar outro nível de problema, né? Então, quando tu vê famílias destroçadas brigando por dinheiro, né? Irmãos que não se falam. Meu Deus, né? Que eu ouço de história de irmãos que simplesmente não se falam. São inimigos. Muitas vezes por causa né? do dinheiro. Não, né? Sempre. Quase sempre. Né? Sempre por causa do dinheiro. Bem inacreditável. Né? Aí, ou determinado nível de quantidade de dinheiro que tu tem, por exemplo, tu não consegue sair na rua, tem que andar com segurança armada, não pode frequentar qualquer ambiente. Qualquer pessoa que se aproxima de ti ou dos teus filhos, tu desconfia. É suspeito. É suspeito. É verdade. Né? Que tentam te aplicar golpes, né, também. Na verdade, não que não tenha razão em ser desconfiado, porque tu vai estar susceptível às pessoas a querer tirar alguma coisa de ti. Mas então tu começa a olhar por esse aspecto, dependendo, né? Pô, tua relação familiar, esposa, filhos, irmãos, tudo mais, muitas vezes destroçada. A tua relação com a sociedade, complicada. O teu ambiente onde você vive, difícil, né? Quantos bilionários a gente conhece que se mudaram? O Jorge Paulo Lemann vive na Suíça. Né? O próprio Flávio Augusto foi morar nos Estados Unidos. Silvio Santos, tudo mais. Por quê? Porque o ambiente aqui, eu duvido que eles não gostem do Brasil. Né? Eles ganharam todo o dinheiro deles aqui no Brasil. E continuam fazendo muito dinheiro Continuam aqui, né? fazendo, mas o próprio Flávio Augusto, eu vi uma entrevista dele, dizendo, olha, primeiro acho que ele foi morar em Portugal, né? Depois ele se mudou para os Estados Unidos, né? Eu não sei onde ele mora agora, ele tem várias casas. Mas ele disse, olha, eu fui obrigado. Não, eu adoro o Brasil, dizer. Eu ganho meu dinheiro no Brasil, agora ele ganha fora também, mas ele disse, olha, eu tive que sair do Brasil porque eu precisava dar uma vida mais tranquila para minha família. Né? Meus filhos pudessem sair na rua, poder se relacionar, tudo mais. Aí, né? Esse é um caso interessante onde, claro que a gente não está na pele dele, mas a gente pode concluir que o dinheiro, ele traz felicidade, sim, mas ele também traz muitas obrigações, ele tem prós e contras, né? Sim. E o Jorge Paulo Lemann, até onde eu sei, teve um caso de sequestro na família, que daí eles decidiram sim, foi quando ele decidiu ir para a Suíça. A família toda. Mas ele já tinha uma relação com a Suíça? Sim. Não é a Suíça, uma coisa assim, enfim. Foram obrigados a sair por causa da violência, né? Então, aí tem uma coisa, né, que, de novo, o dinheiro traz felicidade ou não, né? Eu tô tentando lembrar quem falou essa frase, eu não lembro exatamente. Alguém disse assim, eu já fui rico e eu já fui pobre. Ser rico é bem melhor. É melhor chorar numa Ferrari. Não. Eu não sei quem falou essa frase, foi uma pessoa famosa. Mas é que tá. Eu acho que o estudo do Kahneman, em certa medida, ele traz um pouco dessa dosagem, né? Do limite, né? Então, se a gente pegar... Eu aposto muitas vezes que você pega um jovem, né? Tem um estudo de Stanford nisso até. Pegaram 4.300 alunos que estavam entrando na faculdade e perguntaram para eles, o que é mais importante para você hoje? Tempo ou dinheiro? 2/3 dos alunos responderam dinheiro. Era até previsível. Até porque tu é jovem, tá entrando na faculdade, tu tem, teoricamente, muito tempo.
Passado alguns anos, eles pegaram essas mesmas 4.300 pessoas que já estavam ganhando dinheiro, de alguma forma, e fizeram a mesma pergunta. E chegaram à conclusão que quem estava mais feliz naquele momento é quem tinha mais tempo. Por quê? Porque as pessoas estavam só correndo atrás do dinheiro. Então elas estavam trocando tempo por dinheiro. Né? E isso também, em certa medida, sem um freio, sem um limite, pode ser um erro. Né? Quando você só corre atrás do dinheiro. Aí tem que ver o tamanho do papel do dinheiro na vida, né? E tem um caso bem interessante. Eu tô vivendo um pouquinho disso agora, mas de maneira alguma eu quero me comparar ao Ícaro de Carvalho, que todos conhecem, né? Ele fez uma coisa bem interessante. Ele já tem uma boa quantidade de dinheiro e ele decidiu cuidar do corpo dele, fazendo exercícios e deixando de ser sedentário e tal. Porque, claro, que o dinheiro continua entrando. Então, as necessidades básicas dele estão supridas, ele tem bastante dinheiro, não sei quanto que é, mas é bastante. E ele colocou o quê? Olha que interessante a analogia dele, pegando esses casos dos ricos que usam remédios e coisa, né? Ele colocou assim, aqui ele conhece alguns bilionários e que os caras, eles têm o quê? Eles são sedentários, estão acima do peso, bebem pra caramba, têm uso frequente de remédios, muitas vezes não tem uma boa relação familiar até por falta de tempo, trabalham pra caramba e eles estão em busca do segundo bi, terceiro bi, quinto bi. Tipo, já passou de qualquer limite tolerável, né? É 100 mil, tu falou o estudo, né, que tu comentou agora. 100 mil dólares. 100 mil, seria 1 milhão ano, né? 1 milhão, né? Mas assim, as pessoas então têm 1 milhão, daí tem 100 milhões, daí tem 500 milhões, daí tem 1 bilhão e entra numa coisa onde o dinheiro está governando elas e aí tu vai ver, falta tempo, falta saúde, falta, talvez o filho ou a filha não tenha o suporte necessário. Mas eu até acho que nesse caso, Alexandre, não é mais o dinheiro, tá? São outras motivações. Mas que de certa medida continua contaminando o estilo. Né? Com tudo isso que você falou de tomar medicação, sedentário, bebendo muito, tomando antidepressivo, tendo relações familiares problemáticas, não tendo tempo para filhos, né? Faz parte do modelo construído e possivelmente esse modelo ele já nasceu construído quando era só milionário. Né? Sim. E ele só se intensificou depois de virar bilionário. Sim. Né? Mas assim, eu acho que daí a questão, se o cara tá atrás do segundo bilhão, do terceiro, do quinto, do sei lá que for, sei lá, mas não é mais dinheiro, né? Eu acho que tem alguma outra coisa que move. Pode ser. Porque não é razoável isso, né? A pessoa passar por tudo isso que o Ícaro comentou e continuar correndo atrás de dinheiro, né? Daí realmente não faz nenhum sentido isso, né? E tem uma coisa, esse assunto, ele tá dentro da minha casa, até vou trazer uma conversa, um assunto particular, né? Onde, nesse exato momento, eu tô com 49 anos, né? E eu coloquei na cabeça que eu queria chegar aos 50 bem de saúde. Nossa, jurava que tu tinha 50. Quase, você ficou quase. sereno, Bomberg. Né? É aquela assim, o cara olha assim, tu tem só isso? Ah, mas é tipo carro de prefeitura, né? Tá bem judiado. Foi táxi, né? Foi táxi, né? E nós estávamos conversando antes de começar a gravar aqui, né? A diferença de idade pro Júlio, por exemplo. 34. Júlio, 34, né? Eu disse, Júlio, eu nem vou falar a minha, porque deixa assim. Cuida bem do corpinho, porque com 34 era mais fácil de resolver os problemas, né? Mas o que acontece? Eu comecei então nesse trabalho de cuidar um pouco mais da saúde, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu estava dentro da academia e eu conversei com o instrutor, que já faz há 15, 20 anos, ele faz exercício regularmente, e eu conversei seriamente com ele, disse, me conta aqui, Bruno, o nome dele. Eu disse, Bruno,
Como é que quanto tempo tu acredita que eu levaria para ter um corpo parecido com o teu? Uhum. E aí dentro daquele Uma vida inteira. né, ele disse, na verdade, umas 6 vidas, né? Ele me mandou embora e disse, não volta que tu não tem vai mais dar, jeito. É um caso perdido. Mas não, foi interessante, ele disse, dentro da conversa, ele disse, eu já fui professor, já fui personal trainer de vários empresários. E a coisa mais difícil que tem, ou seja, não é mais difícil, a coisa mais bonita que acontece é quando eles se dão conta de que o dinheiro, quando entrou na porta da academia, não existe dinheiro mais. Daí, ele disse, isso eu posso trazer. O corpo que ele tem, ele estava dizendo, não existe dinheiro que compra isso. Claro, pode ter suplemento, pode ter isso, mas tu não vai comprar um músculo. Né? Então, o que acontece? O dinheiro ele passa a não ter mais valor ou serventia quando tu tem que construir algo que é sofrido, é dolorido de verdade e leva tempo. Né? Ele não vai poder fazer o exercício por ti, né? Não dá. E esses dias eu estava numa conversa e a pessoa disse, mas a clínica tal agora tem um aparelho que em 30 minutos, acho que era 30 minutos, ele faz 20 mil abdominais em ti. Ô, louco. Eu olhei aquilo e disse, tá, e vocês estão acreditando nisso? Vocês acham? E tu fica deitadinho, tranquilinho, lendo um livro. 20 mil abdominais eu vou levar 6 vidas pra fazer, né? Você vai me dizer que em meia hora faz. Gente, não existe isso. Então, a questão toda é, até onde, assim, o dinheiro ele tem um certo papel e coisa, mas a hora que a gente vê, o dinheiro não compra uma visita no quarto da minha filha antes de dormir, não compra uma conversa sobre o namoradinho que ela tem, não compra levar ela eu levei a minha mais nova na aula de CrossFit esses dias, não compra eu tirar foto para poder guardar, e uma hora eu olhei assim, por que eu tô tirando foto? Guardei o celular e eu fiquei olhando. Fiquei assistindo ela fazer. Você vê aquela experiência, né? Claro, eu podia estar lá no meio da tarde. O dinheiro me proporcionou isso, mas o que eu quero dizer é a felicidade que o dinheiro não compra. Todos temos saúde lá em casa, graças a Deus. Não sei até quando, né? Então, o fato de eu construir alguma coisa que o dinheiro não compra, já começa a ver, puxa, até onde o dinheiro pode trazer felicidade. Tu sabe que eu acho que trazendo um pouco... André, desculpa te interromper, quando tu falou eu me lembrei, o que eu falei dos bilionários que tomam remédio, coisa, eu não tô dizendo que ser bilionário é ruim, tá? Eu não tô colocando todos na mesma cesta. Ser bilionário desse jeito, né? Tem gente que vive assim e não tem dinheiro, né? Então só pra fechar, senão eles vão, a internet vai me crucificar. Tentando trazer um pouco de equilíbrio pro tema, né? O que eu acho é que uma das coisas, independente da tua evolução profissional, tua evolução patrimonial, algo que não deveria sair da tua estrutura é a simplicidade. Né? E eu tenho um exemplo que até me espelho. Um dos meus melhores clientes, conhece, lá de Curitiba, que acabou, além de cliente, acabou se tornando um amigo, né? Eu já tive visitando ele várias vezes lá em Curitiba, ele já esteve aqui em Novo Hamburgo algumas vezes também, e é uma pessoa super agradável de trocar ideia. E na última vez que eu fui a Curitiba para visitá-lo, ele vai me buscar no aeroporto, ele não sabe o que fazer para me tratar bem, né? E aí eu vivi com ele 2 exemplos de como a simplicidade, quando tu coloca ela na tua vida, ela é muito benéfica. Em primeiro lugar, ele disse assim, vou te levar num restaurante genial lá no Mercado Público de Curitiba, só que ele não vende bebida alcoólica. A comida do cara é maravilhosa. Daí nós vamos fazer assim, nós vamos lá numa cave, que eu sou cliente, vamos lá escolher um vinho, e aí ele vai levar o vinho para nós no restaurante, e o dono do restaurante permite que eu... E aí escolhemos um vinho maravilhoso e tal, a comida fantástica, ambiente 10. Olha só a engenharia que ele fez. Passamos num distribuidor de vinhos, escolhemos o vinho, o cara levou o vinho para o restaurante, isso tudo dentro lá do mercado. Levou inclusive as taças, tudo mais para nós tomar. Pôs a comida maravilhosa no restaurante. Aí saímos, fomos até a empresa dele, trabalhamos durante a tarde. E no final da tarde ele disse assim, agora eu vou te levar num lugar que eu acho que tu vai até estranhar, dizer.
Mas eu faço isso uma vez por semana. Me levou num bairro, num daqueles botecos pé sujo. Mas num lugar assim até estranho de entrar. Uhum. Ele tem uma turma que se reúne há mais de 40 anos para jogar sinuca ou carta num ambiente absolutamente simplório, Sim. né? Assim, ó, não acredito que o senhor tá vindo nesse lugar aqui, né? E aí ele perguntou, mas tu te importa de ir num lugar desse? Eu disse, meu Deus do céu, né? Óbvio que não. Né? Aí a gente saiu de uma experiência hiper sofisticada desse lado para uma experiência absolutamente simples, de essência aqui. Valorizar, Né? né? De essência aqui. Da qual ele não abre mão. E ele é o melhor da mesa em relação aos amigos que ele tinha ali. Tem amigos que levam uma vida absolutamente simples. Melhor da teve mesa que tu diz em voltar- dinheiro, Em né? dinheiro. É. Teve né? que voltar para esse ambiente para ver os amigos que ele quer valorizar. E ajuda os amigos quando necessário e tudo mais. Então, quando eu vejo esse modelo que ele criou, eu digo, puxa vida, isso é algo que eu almejo, assim, sob o ponto de vista de manter raízes, manter essa base, Sim. né? Porque tem uma pergunta que se faz sempre, o dinheiro muda as pessoas? Essa aí é... Ou ele potencializa algo que talvez não tenha aparecido quando tu não tinha dinheiro? É. Né? Quando a gente olha, o cara ganhou dinheiro e ficou um idiota. Né? Ele já era Talvez ele antes. já fosse um idiota. Né? Eu vejo interessante pegar esse teu cliente, né? Ele... Eu não sei se ele tem dinheiro há muito tempo, né? Sim, não, ele já tem mais de 70 anos, já é empresário de sucesso. Mas olha só, para ele é. manter para ele ir com a mesma simplicidade de tomar aquele vinho lá no almoço e ir no boteco. No pé sujo lá? No pé sujo, isso deixa bem claro o quanto o dinheiro não mudou a vida dele. Não mudou. Certamente ele tem confortos, luxos que o dinheiro proporciona, mas mantém a simplicidade, né? E manteve aquilo que a gente já falou, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, que é uma das bases do aposentado rico. Relacionamentos. Exatamente. Relacionamentos. Tu não queima a ponte com as tuas origens, né? Tu mantém vínculos de amizade de longa data, né? Isso aí é um negócio impagável, né? Impagável. Não tem preço pra isso. Isso é interessante. Eu acho que tu vê, esse relacionamento no Boteco Pé Sujo não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Bem pelo contrário, é relacionamento verdadeiro. Eu não posso afirmar, mas provavelmente a receptividade que vocês tiveram lá foi calorosa, foi de amigos mesmo. Não, me trataram como se eu fosse velho amigo, Sim, né? E me senti em casa. Muitas vezes mais do que no ambiente top. Me senti literalmente em casa, lá no boteco. O dono do boteco lá me tratando... O doutor, né? Parecia que eu... Sim. Né? Muito legal. Foi uma experiência Jogou mágica. a sinuquinha, mamãe? Óbvio, né? Ganhou ou perdeu? Não é meu Não forte. precisamos perguntar. Não é meu Já forte. sabemos o resultado. Mas isso é interessante quando acontece. Casualmente eu participo de uma turma que ela existe, a equipe show, né? Quem está escutando aqui, ela existe há 30 e poucos anos. Eu não sei exatamente quantos anos que ela existe. E olha que interessante, eu joguei tênis a vida inteira, né? E eu jogava tênis com os filhos dos meus colegas de turma hoje. Então, eu comecei a jogar. Eu via os pais dos meus amigos jogavam nessa turma, mas eu era pequeno ainda. E essa turma então existe há bastante tempo. Morei 7 anos fora. Sempre mantive contato com eles e sempre, mesmo eu longe, eu fui muito bem, sempre fiz parte e me senti muito parte dessa turma. E quando eu voltei, tinha que ver a alegria de eu estar de volta às quadras com eles. Gente, eles são pais dos meus amigos, sabe? Então uma diferença grande de idade e toda terça-feira a turma se reúne e talvez seja a mesma coisa que você está falando, é uma felicidade para todo mundo Sim. fazer parte ali. E são idades diferentes, são até classes sociais, uma ou outra diferença ali, coisa, mas são pensamentos diferentes. Mas quando é terça-feira à noite,
tudo se junta. E não tem mais dinheiro, menos dinheiro. E o dinheiro, a gente diz, né? O dinheiro gera felicidade, mas se a gente inverter a felicidade, gera dinheiro, né? Acho que quando a gente trabalha muitas vezes com o que a gente gosta, né? A gente trabalha até mais tempo, né? E isso pode gerar mais dinheiro. Pode. Então também dá para inverter. O Gimenez tem uma frase, né? Diz que quando o tipo de trabalho que ele faz, quando enche o coração. Né? Ele tem uma frase assim, um tempo atrás eu trabalhava com um negócio que não me enchia o coração, agora eu trabalho com algo que enche o meu coração. Talvez gera mais dinheiro agora. Gera mais dinheiro agora, né? E só fechando, eu tenho a minha turma, o Júlio conhece, já esteve lá com a gente. A gente tem 33 anos, a turma de futebol. Eu tive lá já. Na verdade, a turma até existe mais tempo que isso, mas essa turma especificamente tem 33 anos. E é o legal que a gente começou a renovar, né? Começaram a entrar os filhos, né? Amigos dos filhos. E a gente tem que dosar, obviamente, né? A maioria da turma é tudo 50 a mais, né? Contra 20 e poucos. Aí é covardia, né? Então a gente tem que botar 2 guri pra cá, 2 pra cá pra ser justo o jogo, né? E é exatamente igual como tu falou. Lá não tem dinheiro, ninguém dá bola pra quem tá bem, quem não tá, se tá melhor, tá pior. É a diversão. A gente continua tirando sarro um da cara do outro. Talvez o que tem mais dinheiro é o que tem menos habilidade, né? E aí o cara... coisas que o dinheiro não compra. Mas até nem interessa muito isso, né? Porque a única coisa, os que eram bons já não são mais tão bons e os ruins continuam ruins. Piorar. Né? Então, mas tudo vira brincadeira. Até tem o Marquinhos, que é o goleiro, ele faz a resenha, né? E aí todo sábado termina, ele faz a resenha do sábado. Cara, e ele tem a habilidade de escrever, né? Ele escreve tirando sarro da cara de todo mundo. Então, nós chega sábado de noite, nós estamos já esperando a resenha do sábado, né? E é uma coisa como tu falou, são uma turma de hoje com 33 anos, a gente não deixou morrer. Provavelmente não vai morrer, porque já tem um monte de filho já ali dentro, né? E isso é impagável. Isso é aquele negócio impagável, né? Isso é interessante, né? Quando tu perguntou, Júlio, o dinheiro traz felicidade ou a felicidade traz dinheiro, eu fiquei pensando, e eu vou citar de novo a mesma pessoa, né? O Ícaro, que eu gosto muito, ele traz uns pontos polêmicos, assim, mas ele colocou assim, o que as pessoas fazem, né? Até por necessidade, tem que começar a tua vida, começar uma carreira, trazer dinheiro para dentro de casa. Falando do homem, principalmente, né? Naquele modelo, acho que é antigo hoje em dia, né? Patriarcal, né? Do patriarcado. Mas então, tanto o homem quanto a mulher, trazer dinheiro para casa e tal. E daí, muitas vezes, nesse processo de construir riqueza, tu deixa um pouquinho de lado a saúde e depois, quando tá numa situação um pouquinho melhor, cuida da saúde, né? Basicamente, esse seria o caminho. O que ele coloca? Ele coloca assim, quando a pessoa tem um emprego e paga as suas necessidades, mesmo que meio apertadinho ali, começa a cuidar da saúde. Porque aí uma saúde melhor vai te fazer dormir melhor, trabalhar melhor, ser promovido e não sei o quê. E aí ele inverteu um pouco a roda. Então a tua pergunta, o dinheiro traz felicidade ou a felicidade traz dinheiro? Já tenho dúvidas, né? Então, pegar assim, esse exemplo das turmas. E na turma, na turma que eu comentei, infelizmente, agora, durante o Covid, 2 pessoas não resistiram. Pegaram Covid e não estão mais na turma. Então, a saúde tirou elas da turma, não foi dinheiro. Sim. Né? Sim. Todos, assim, a grande maioria tem saúde. Pegar a tua turma do futebol, a grande maioria tem saúde. Pode ir todo sábado, pode jogar. Então, até onde a gente não deveria levar juntos saúde, relacionamento, dinheiro, levar uma vida balanceada, que a gente vem falando desde o primeiro episódio, né? A pesquisa que tu trouxe. A felicidade vai dobrando até 100 mil. Tá, mas aonde que veio a saúde junto aqui? Eu chego nos 100 mil, beleza, então minha felicidade não aumentará tanto. Mas agora... Não, a ideia do estudo não é como meta, né? É simplesmente uma constatação em relação a quem já chegou lá e não mudou muito depois disso, né?
Mas é aquela coisa... Não está enquadrado outros aspectos. O cara levou a saúde bem nesse período? Pode ser que não, né? Então, eu acho que o tema saúde é muito propício junto, né? À medida que tu vai subindo na carreira, vai melhorando a tua construção patrimonial, aquilo que você falou, de chegar aos 50 com teus indicadores muito melhores que tu tinha aos 40, eu acho que tu tá tomando uma providência genial na tua vida. Genial, porque provavelmente tu vai usufruir mais do dinheiro. Tu vai ter mais felicidade por mais tempo, inclusive. Mas aí, para deixar mais indecisa essa resposta, mais indefinida essa resposta, também não dá para perder esse balanço, porque chegar aos 50 com todos os indicadores de saúde bem e mal financeiramente, também já não vai resolver. Eu me refiro assim, a questão de dinheiro tá indo bem e tu negligenciou a saúde. Né? Elas têm muito em função do dinheiro. Exatamente, né? Elas têm que caminhar relativamente juntas, né? E eu tô olhando pro cronômetro ali e eu não acredito, né? Estamos indo para os finalmente. Então, eu queria dar um fechamento interessante na questão assim, né? O dinheiro compra a felicidade, né? Tem uma piada que diz, né? Ele não compra, né? Ele manda vir, né? Mas eu acho que tem 3 elementos aqui que são possíveis de comprar, tá? Um a gente já falou bastante, que é o dinheiro pode comprar experiências, né? Sim. São experiências que vão ficar marcadas na tua vida e provavelmente é o que tu vai levar lá no fim, né? Quando tu te lembrar disso, independente da quantidade de dinheiro que tu tem, é a vivência, aquela experiência que tu teve. O Piange fala muito disso, né? E até a minha inspiração é nele nesse tema. A segunda, o dinheiro pode comprar tempo, né? Então, dependendo a quantidade de dinheiro que tu tem, tu pode te dar o luxo de assistir tua filha fazer crossfit, tu pode parar uma tarde para praticar um esporte, tu pode aumentar o período de tempo que tu fica de férias, né? Tu pode aumentar o período que tu fica com teus amigos, com a tua família, enfim. Tu pode comprar tempo com dinheiro, né? E o terceiro, que eu acho que é genial, e aí eu estou inspirado no Vitor Damasio, que é um amigo da gente conhecido, trabalha no mercado digital. Ele diz assim: se você acha que dinheiro não compra felicidade, você ainda não doou o suficiente. Boa. Né? E aí o dinheiro, ele te dá a oportunidade de exercitar a tua generosidade. Então, quando você tem dinheiro o suficiente para você, para sua família, e mais do que isso, você não precisa de todo o dinheiro que você construiu, a vida te dá a oportunidade de exercitar a generosidade. E aí você compra a ajuda ao próximo, né? E para quem já exercita isso hoje, assim, pode ouvir o depoimento de quem quer que seja, quando genuinamente está ajudando alguém, tu tá feliz, né? Não é possível, né, tu não tá feliz ajudando alguém. Eu participei agora em função das enchentes que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul há 2 semanas atrás, teve muito mutirão, muita gente envolvida. E como eu estava voltando de viagem, eu acabei não podendo me envolver fisicamente, assim, né? Tem amigos meus que foram para a linha de frente, botaram comida em caminhão, arrecadaram colchão, roupa, tudo mais. Mas eu tive a oportunidade de participar de 3 programas de doação que foram. E depois o pessoal dando feedback, o que foi feito com isso. Porra, não é possível tu não sentir teu coração... participei também e dá um calorzinho no coração, forte, né? De né? estar ajudando. Né? A gente lá na entidade, a gente tem a Fundação Semear lá, que trabalha principalmente na questão de jovem, né? Os apadrinhamentos de jovens. Então a gente também participa lá no programa Porra, quando a gente vê as histórias, não é possível tu não se sentir feliz com aquilo. Né? Eu assistindo o Edu Lira, que a gente já falou do lado dos Falcões, né? Porra, o trabalho que esse cara faz é inacreditável, né? De mudar contexto, mudar vidas, né? Tirar gente da miséria e criar oportunidades para as pessoas, né? Aquele negócio da vida igualitária, né? Quando você pega os índices de felicidade na Noruega, na Finlândia, na Suécia,
são os maiores do mundo. Por quê? Porque a vida é mais igualitária, né? Tem rico? Tem, mas tem menos ricos. Sim. Né? Mas tem muita classe média alta. Tem pouca gente na extrema pobreza. Né? É pouca gente precisando do dinheiro para necessidades básicas. Exatamente. Né? Então, se a gente consegue, de alguma forma, ajudar essa pirâmide de Maslow, né? Lá embaixo, necessidades básicas, é uma forma de comprar o dinheiro, te ajudar a comprar a felicidade, exercitando a tua generosidade. Né? Então, eu acho que se tivesse que dar uma conclusão. Bom fechamento. Dinheiro compra? Compra. Compra experiência, compra tempo e compra, né, o exercício de ajudar o próximo. Talvez o compra poderia trocar para proporciona. Né? Sim. Que aí, mas enfim, acho que é o mesmo sentido das coisas. E bens tu te acostuma, né? Daqui a pouco aquele bem já não traz a mesma felicidade, mas esses 3 itens... Lembra? O aumento dura 30 dias, né? O aumento de salário dura 30 dias. E o bem dura menos de 30, né? Teu iPhone novo é 15 dias. Depois tu já tá pensando no próximo, né? Muito bem, meus amigos. Como o Alexandre previu, isso aqui era tema para 6 episódios. Tem muita coisa para falar, não tá esgotado. E eu ficaria muito feliz em ouvir a opinião de vocês em relação ao tema. Se puderem escrever nos chats das diversas plataformas, esteja onde você estiver assistindo ou nos ouvindo. Essa contribuição pode ter certeza que nos ajuda a criar ideias e como é que se diz, oxigenar o cérebro, né? Então é muito bem-vindo aí o seu feedback. E a sua opinião sobre o tema de hoje, né? Concorda com tudo isso? Discorda? O que você pensa? Traga aí para nós também. Vamos trocando ideia aqui nos comentários. E se o aposentado rico tá seguindo a linha né, que a gente se propôs a fazer. Então, Alexandre, Júlio, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês continuem com a gente e vamos vê-los no próximo episódio. Até lá. Até lá.